Fala galera do canal A Hora do Nocaute. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o Poatan. Tem bastante gente aí falando aí na internet. E também, não só isso, né? Mas também as casas de apostas, né? Já abriram ele aí como azarão. E o pessoal também tá meio com medo aí da próxima luta dele. Falando até que acredita que o Ankalaev pode repetir, né, o resultado da primeira luta, ou às vezes até vencer de uma maneira mais tranquila. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que eu acho e se eu concordo ou discordo dessas afirmações. Então, se vocês já puderem, deixa um like no vídeo, comenta aí o que vocês vão, para quem vocês vão torcer, né, o que vocês estão achando aí, né, sobre isso, né, se o Poatan realmente é azarão, ou se não, se vocês já têm uma visão que acham que o Poatan nessa luta pode se recuperar contra o Ankalaev. Ou se vocês realmente acham, sei lá, que pode ser uma luta 50-50, né, equilibrada, ali, que pode ir para qualquer lado, né? Algumas pessoas viram a vitória do Poatan na primeira luta. Eu, sinceramente, não vi. Realmente vi a vitória do Ankalaev. Mas, né, tem quem viu, então comenta aí o que vocês acham. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o canal, né, e o vídeo com um amigo que vocês sabem que curte MMA. Fechado? Então, bora pra resenha. Bom, como eu disse, né, muito se fala, né, na possibilidade, né, e também conversa, né, já os fãs já discutem, né, sobre para quem vai o favoritismo nessa revanche, né, entre Ankalaev e Poatan. E muitos estão falando, né, que acham que o Ankalaev é o favorito e acham que o Ankalaev talvez deve ser de uma maneira mais fácil, né, e vai um pouco de acordo, como eu disse, né, aí no início do vídeo, né, um pouco ao que as casas de apostas estão dizendo até, né, o Atan saiu como zebra para essa luta, né, o Ankalaev é favorito, e o que faz pensar, é o pessoal pensar isso, né, óbvio, né, o primeira luta, né, o resultado da primeira luta não tem como não pesar nessa hora, o Ankalaev venceu, tem esse fator psicológico aí do lado dele, isso é claro, e também, talvez, da maneira como ele venceu o Poatan, né? Que aquele dia lá a gente sentiu o Poatan bem travado ali, a gente viu o Poatan bem travado ali na luta. Mas é, acredito que talvez essa cautela do Poatan na primeira luta, a maneira que foi se desenhando a luta também, foi pela questão de uma apreensão ali, um receio ali em relação às quedas do Ankalaev. E o Ankalaev atirou, né, quedas ali que o Poatan realmente conseguiu defender, né, justamente por esse plano, né, e essa estratégia que ele trouxe ali de bastante movimentação, de bastante cautela ali na hora de aplicar seus golpes. E resultou com que ele conseguiu defender as quedas, mas também acabou deixando ele mais preso, né, dentro da luta. Não aquele Poatan, né, que a gente conhece, que quando vai para cima do adversário é um furacão, né? Como foi contra o Roundtree, né, como foi contra o Prohaska. Mas quando a Ankalaev teve esse desfecho, também pelo estilo do Ankalaev, né? Ele é totalmente diferente, né, desses outros lutadores que eu acabei de mencionar, Prohaska, Roundtree, o próprio Jamahal Hill, o próprio Adesanya também, que o Poatan lutou duas vezes com ele no UFC. Então o Ankalaev ele foge um pouco desse estilo, né? O Ankalaev é um ótimo wrestler, ele combina esse wrestling também com um striking até mais pragmático, mais eficiente, né? Tanto que ele tem alguns knockouts na carreira dele e muitas vezes ele acaba nem usando o wrestling nas lutas dele, né? Mas só o fato de o adversário dele saber do nível de wrestling dele e temer o nível de wrestling dele, temer que ele use isso, já é suficiente para que a pessoa fique hesitando, né? E foi um pouco o que aconteceu com o Poatan, né? Mas eu também não acho que, assim, é o fim do mundo, que ele não pode acertar algumas coisas, né? E melhorar na próxima luta. Que eu acredito que é o que vai acontecer. Eu acredito que ele tá mais focado nessa luta do que estava naquela, né? Afinal, na época, para quem se lembra, o Poatan estava tendo muitos compromissos comerciais, né? Fazendo várias viagens, gravações, dando entrevistas, etc. Agora ele parece muito mais focado em realmente treinar
em realmente se dedicar para essa luta. E não estou dizendo que ele não tenha outros compromissos, óbvio que tem, né? Uma pessoa como todas as outras também tem outras variáveis aí na vida dele. Mas eu vejo ele com um foco muito grande para essa luta. Também acho que tem um espaço de tempo interessante de uma luta para outra, né? Então, o que fez com que ele pudesse treinar bastante e continue treinando, né? Porque a luta ainda vai acontecer daqui 2 meses. E além disso, a gente sabe que o Poatan tinha algumas lesões lá vindo, né, para a primeira luta e tudo mais, que também esse tempo, né, essa pausa faz com que ele possa se recuperar melhor, estar numa condição física melhor também para se apresentar para a luta. Então, eu acho que isso é muito importante. E também foi muito importante, né? Eu acho que isso é até uma vitória para o Poatan, que essa luta foi marcada em território neutro, né? Até acho que nem muito neutro, né? Acho que vai ter muito fã do Poatan, mas porque essa luta foi para Las Vegas, né? Porque essa luta tinha o risco de cair lá em Abu Dhabi, né? O que seria difícil para o Poatan, né? Porque aí a torcida estaria toda ao lado do Ankalaev. Mas o fato de ser em Las Vegas, eu acho que já é um ponto muito positivo para o Poatan. E somado a tudo isso que eu falei, para mim eu vejo ele até tendo mais chances de vencer agora. Mas também vou apresentar outros pontos também que faz também a gente também ter calma. Eu acho que realmente que o Poatan vai vencer, eu acho que o Poatan é totalmente capaz de reverter o resultado da primeira luta. E afinal, eu acho isso porque o Poatan, ele é um cara muito diferente, muito, muito diferente do de um lutador comum, né? Pô, o cara que fez tudo que ele fez, no tempo que ele fez, ele faz, sabe, ele chegou há muito pouco tempo atrás no UFC e ele já é duplo campeão, tem 3 defesas de cinturão na categoria dos meio pesados, sabe? Acabou com o reinado do Israel Adesanya na categoria dos médios. Então, pô, se tem um cara assim que é genial, né? Que é um gênio do esporte, que é muito bom, é o Poatan. Então, se tem alguém capaz de reverter uma situação dessa, é ele. Mas eu vou apresentar também alguns outros pontos também do que pode pesar contra ele, né? Uma das coisas, o Ankalaev é um cara muito obcecado, é um cara que realmente treina muito, né? Inclusive tem informações ali de pessoas ali perto dele de que quando ele se tornou campeão, ele já entrou no avião, voltou para a Rússia e já voltou a treinar, mesmo após ter vencido já a luta. Então, vocês veem que ele tem realmente comprometimento ali com isso, né? É um cara que se dedica única e exclusivamente a isso. O cara realmente treina demais, se prepara e é muito focado nisso. Então, não tenham dúvidas de que ele vai chegar muito bem também para essa luta em termos de preparação, isso você pode ter certeza. O fator psicológico também vai estar do lado dele, né? Ele vai ter a confiança ali, porque, tipo, ele sabe, né? Ele já venceu o Poatan, né? Então ele vai chegar como um cara ali que, tipo, pô, ele já venceu. Então ele tem essa vantagem para ele, que pode dar mais confiança para ele nessa luta. E não acho que essa confiança será um caso, assim, de uma confiança extrema que possa o prejudicar. Acho que será talvez uma confiança boa, até porque ele parece um cara bem centrado e bem focado naquilo que ele está fazendo. Então não acho que ele vai ter um excesso de confiança ali que vai virar uma arrogância ou soberba e possa prejudicá-lo. Não, acho que vai ser realmente uma confiança ali que pé no chão ali, mas que ele sabe que ele já venceu e que ele pode fazer de novo. E para mim o que vai ser mais relevante é que na época que eles lutaram na primeira luta, o Ankalaev estava ali no período do Ramadã ali, né? Então onde ele estava fazendo, né, aquelas greves, né? Que tem todas aquelas regras no Ramadã. Então, isso, queira ou não, era algo que jogava contra ele até naquela primeira luta, né? Porque, pô, o cara tendo um pouco mais de privação de comida, entendeu? E tudo mais. E ainda assim ele chegou e venceu. E dessa vez ele não vai ter isso, ele vai estar ali, tá podendo se alimentar normalmente, se hidratar normalmente, fazendo tudo certo. Então acho que isso pode entrar como um ponto positivo para ele. Talvez ele esteja até mais forte, talvez ali do que ele esteve na primeira luta, e esteja até fisicamente melhor. Mas é como eu disse, né? Até em contrapartida o Poatan também estará melhor também, pois ele vai ter
tempo, né, para se recuperar das lesões, né? Já teve tempo, ainda tem mais 2 meses, como eu falei. Então, eu realmente vejo essa luta muito equilibrada. Eu torço pelo Poatan, acho que o Poatan vai vencer, mas também não, eu não vou dizer para vocês assim que eu vou ficar surpreso se o Ankalaev vencer, porque também é um cara de altíssimo nível, entendeu? Que já venceu uma vez, e que vai estar muito preparado para essa luta, entendeu? É um cara que além de tudo, também tem um estilo pragmático ali, tem um estilo ali que sabe espremer resultado, que sabe fazer a luta, entendeu? Não se importa ali pelo que as outras pessoas vão dizer, né? Se vão falar que a luta dele é chata, que é burocrática, ele não liga pra isso. Ele faz o que ele precisa fazer pra vencer, e é isso que tá na cabeça dele, o que vai estar na cabeça dele. Então, um cara que entra determinado a fazer isso é um cara perigoso e é um cara que pode sim vencer. E pode vencer qualquer um. Então, eu acho que é uma luta perigosa. Não ficaria surpreso se o Ankalaev conseguir repetir a vitória, né? Algumas pessoas até falam, né, que a idade do Poatan pode entrar e pesar nisso. Realmente ele tem uma idade um pouquinho mais avançada ali, mas não, isso também não impediu ele de conquistar tudo que ele conquistou até aqui no UFC. E vamos ver, né? Eu realmente acho que o Poatan vai dar a volta por cima, acho que ele vai conseguir. Vou torcer muito para que isso aconteça, mas como eu falei, se chegar o dia e não acontecer esse resultado, eu também não posso dizer que eu fiquei, nossa, super surpreso, né? Que tipo, pô, nunca imaginei que esse resultado aconteceria, assim. E eu não digo isso nem na primeira luta. Na primeira luta, talvez, entre as lutas do Poatan, foi a luta que eu estava mais nervoso nas vésperas, porque eu sabia do perigo do Ankalaev e sei também do perigo dele para a segunda luta, mas é que eu realmente acho que o Poatan tem capacidade e sabe também os caminhos para dar a volta por cima. Então, se vocês curtiram o vídeo, deixa o like, comenta aí o que vocês acham, se vocês acham que o Ankalaev vai conseguir vencer novamente, ou se vocês acham que o Poatan tem força, tem condições de reverter a situação e vencer a segunda luta, conseguir recuperar o cinturão. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com um amigo, fechado? Tamo junto e até a próxima.